Olá, falaremos sobre a doença de Gaucher. Somos alunos da disciplina de Genética Médica do semestre de 2020/2 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nossa equipe é composta pela Beatriz Silveira, Diego Rangel, Maísa Souza e William Coelho. A doença de Gaucher é um erro inato do metabolismo, também é uma doença de depósito, ou seja, ao acúmulo de algum material nos tecidos, nesse caso de um glicolipídio, o cerebrosídeo, uma vez que há deficiência da enzima lisossômica beta-glicocerebrosidase. Os macrófagos são especialmente envolvidos e leva a uma doença multissistêmica. A herança é autossômica recessiva no gene GBA. Então, é necessário que haja mutação nos dois alelos para que a pessoa apresente o fenótipo da doença. E são três tipos principais. O tipo 1, que leva a manifestações leves a moderadas, tem controle farmacológico bastante eficiente, é não neuronopática e é a mais prevalente aqui no Brasil. O tipo 2 é bastante grave, leva ao acometimento de neurônios com óbito na primeira infância. E o tipo 3, que é crônica com neuronopatia associada, então há uma progressiva deficiência cognitiva e o indivíduo geralmente vai a óbito na fase adulta. Vamos falar mais um pouco sobre esse gene GBA. O gene GBA está localizado na posição 21 do braço longo do cromossomo 1. Pode ser visualizado na imagem à direita, retirada de um estudo indiano de 2018. Há 11 exons, mais de 200 mutações documentadas, em diversos deles, inclusive. Vamos falar sobre algumas variantes importantes no nosso contexto ocidental. A mutação N370S, que é a troca de uma asparagina na posição 409 por uma serina, leva ao tipo 1 da doença, comum aqui no Ocidente e principalmente entre os judeus askenazi. Esses judeus são oriundos da Europa Central e Oriental. Ocorreu uma diáspora dessa população durante a Segunda Guerra Mundial, fugindo do nazismo, e há uma população considerável vivendo aqui no Brasil. Outra mutação importante é a L44P, que é mais comum entre orientais, como demonstrado no estudo de 2006, leva aos tipos mais graves da doença e isso pode confirmar a hipótese do porquê aquela população apresenta mais esses quadros graves, e aqui no Ocidente ocorre mais o tipo 1. Mais algumas mutações aqui embaixo que levam ao tipo 2 do neonato, segundo esse estudo do Stone de 2000. O heredograma aqui há um cruzamento clássico de dupla heterozigotos, a proporção é 1:2:1, 25% então de indivíduos normais, 50% de portadores, 25% de pessoas acometidas com a doença de Gaucher. A epidemiologia, segundo um estudo que foi um levantamento feito em 2014 no Distrito Federal, diz que há 551 pacientes recebendo tratamento do Ministério da Saúde, 96% apresentam tipo 1 da doença. Isso pode ser porque há um subdiagnóstico do tipo 2 e 3, principalmente do 2, já que as pessoas morrem bem prematuramente. Mais alguns outros estudos internacionais aqui embaixo. A Austrália, 1 para cada 57 mil nascidos vivos. Na Holanda, 1,16 para 100 mil nascidos vivos. Aqui um estudo mais novo de 2010, 1,13 para cada 100 mil nascidos vivos na República Tcheca. E estima-se que a prevalência entre esses judeus askenazi seja de 1 a cada 855 e 1 a cada 18 são portadores.
Eu me chamo Diego Rangel, estou aqui com o grupo para falar um pouco sobre a fisiopatologia da doença de Gaucher. Bem, é necessário que inicialmente a gente entenda como que ocorre a doença no aspecto geral. Principalmente nos órgãos onde essa doença afeta, temos a presença de uma enzima chamada beta-glicocerebrosidase, cuja função é a digestão intracelular de um substrato lipídico, o glicocerebrosídeo, e essa enzima está presente dentro dos lisossomos, que estão presentes dentro principalmente de macrófagos. Então a gente tem macrófagos nos diversos tecidos do corpo humano, e esses macrófagos, como já é sabido, tem uma grande quantidade de lisossomo, uma organela intracelular relacionada à digestão, e dentro dessa organela a gente tem diversas enzimas e diversos subprodutos que são tóxicos de maneira geral, caso seja liberado dentro da célula. Vamos se ater principalmente à enzima, a beta-glicocerebrosidase. Essa enzima, em pessoas portadoras de Gaucher, ela é insuficiente, basicamente. Digamos que a produção dessa enzima é extremamente baixa. Vamos aqui o próximo. Digamos assim, a insuficiência dessa enzima vai levar a um acúmulo do seu substrato, que é o cerebrosídeo, que é uma ceramida também. Devido a esse acúmulo, o substrato lipídico, os macrófagos são impedidos de realizar a sua função. Ou seja, o macrófago, para ele estar apto a tanto digestão intracelular quanto a apresentação de antígeno, ele precisa ter seus compartimentos trabalhando de forma eficiente. Infelizmente, em portadores de Gaucher, os macrófagos eles vão se abarrotar de lipídios. Esse substrato ele não vai ser digerido porque não temos a enzima ou temos quantidade muito baixa dela. E esses macrófagos eles ficam pesados, gordos, cheios de cerebrosídeo não digerido. Então esse glicocerebrosídeo não digerido ele se acumula e o macrófago fica totalmente inchado, digamos assim, gordo, entre aspas. E essas células são conhecidas agora como células de Gaucher. As células de Gaucher acumulam principalmente em tecidos de fígado, baço, pulmões e na medula óssea. Também os rins e os gânglios nervosos e o sistema nervoso também pode acumular, mas é mais esporádicos esses casos. Aqui temos um esquema que retrata bem a fisiopatologia da doença de Gaucher. A gente tem a enzima deficitária e tem o acúmulo da glucoceramida. Essa glucoceramida vai se acumular dentro dos lisossomos, que estão dentro do macrófago, e essa célula agora gorda, enorme, vai se chamar de célula de Gaucher. E é essa célula que vai se acumular nos diversos órgãos do corpo. Aqui temos um esquema de forma mais geral, tratando basicamente a forma mais comum da doença, né? O tipo 1 que acomete 90% dos pacientes. E aqui a gente tem mais uma vez o macrófago, o lisossomo dentro dele. O lisossomo com os glicocerebrosídeos acumulando. A célula vai dar uma resposta para aumento desses lisossomos, já que a quantidade primária não está dando conta. Mas o que acontece? Acumula-se mais cerebrosídeo ainda. E agora temos aqui formada a célula de Gaucher. Nos órgãos, a gente vai ver nos aspectos clínicos, mas em linhas gerais eles aumentam de tamanho, perdem função. O inchaço faz com que a parte intracelular não tenha a sua função eficientemente desempenhada.
E a gente vai ver diversos sintomas lá na parte da sintomatologia que meus colegas vão trazer para vocês. Então é isso. Bom, em relação aos aspectos clínicos da doença de Gaucher, vamos falar dos mais comuns. Pode ser encontrado a hepatomegalia e esplenomegalia, que é o aumento do baço e do fígado, respectivamente. E o aumento desses órgãos vai comprimir algumas estruturas na cavidade abdominal, o que vai causar dor. Além disso, essa distensão abdominal ela é bem visível. Também pode ser encontrado anemia, que tem como sinais palidez cutânea, fraqueza e fadiga, a trombocitopenia, que é a redução de plaquetas no sangue, e pode causar hemorragias nasais, equimose e hematomas. Além da leucopenia, que é a diminuição dos leucócitos no geral, e vai prejudicar o sistema imune. Além disso, a diminuição dessas células sanguíneas vai ocorrer porque a infiltração dos macrófagos alterados na medula, eles vão prejudicar o tecido e vai afetar a produção das células sanguíneas. Outros aspectos clínicos são as complicações ósseas. Essa infiltração das células de Gaucher, elas vão diminuir a densidade óssea. E isso vai promover uma osteopenia, que pode progredir para a osteoporose, e provocar mudanças na estrutura do osso, promovendo algumas deformidades. Essa deformidade em balão de Ehlers-Danlos, ela é muito comum e é vista na radiografia, e ela é bem característica disso. Além disso, vai comprimir algumas articulações, que vai provocar dor, que é a artrite, e também provocar atraso do crescimento esquelético. Além disso, a gente pode identificar também a fibrose pulmonar. Ela vai ocorrer devido à infestação dos macrófagos nos alvéolos, que vai desenvolver uma doença pulmonar intersticial. E a cicatrização disso pode levar à fibrose desses tecidos. Além disso, tem um risco aumentado de câncer, principalmente mieloma múltiplo, que é o da medula, e hepatocarcinoma, que é no fígado. E as manifestações neurológicas, principalmente a neuropatia periférica, que vai afetar os nervos periféricos. Aqui é só um esquema dessas principais características. Podemos ver um esquema da célula de Gaucher e a representação da hepatomegalia, esplenomegalia, a osteopenia, que é a diminuição da densidade óssea, pode ser vista nas radiografias, e o acometimento também do sistema nervoso central e dos nervos periféricos. As manifestações clínicas da doença de Gaucher, elas vão depender muito do grau de deficiência da enzima, e por isso ocorre a classificação em 3 tipos, que já foi citada anteriormente. A gente vai frisar os aspectos da doença de Gaucher do tipo 1, que é a mais comum. Ela inicialmente é classificada como não neuropática, no entanto, tem sido encontrado muitos sintomas neurológicos associados a esse subtipo, incluindo a neuropatia periférica e o parkinsonismo. Essa situação de um artigo recente, assim, um estudo de casos, e eles definiram que essa mutação do gene GBA é um fator de risco genético comum associado ao parkinsonismo. É muito comum a incidência de Parkinson nos indivíduos portadores do Gaucher do tipo 1. Existem algumas hipóteses para isso, e uma delas é uma explicação bioquímica, que, como já falamos anteriormente, essa diminuição da atividade da glicocerebrosidase, ela vai aumentar os substratos lipídicos, né, que não vão estar sendo degradados, e vai ocorrer essa deposição nos macrófagos. Essa deposição lipídica, ela vai estar afetando a autofagia lisossomal. Dessa forma, vai interromper a degradação normal de algumas proteínas. E com isso, vai ter uma deposição de agregados
proteicos em determinadas células. Quando isso acontece no sistema nervoso, em regiões importantes como o hipocampo, a substância negra, no caso da substância negra, essa deposição de agregados proteicos, ela vai promover a apoptose das células, provocando a morte neuronal. E a morte desse tecido vai fazer com que haja uma diminuição da concentração de dopamina. E essa diminuição da dopamina vai promover algumas alterações motoras que são típicas do parkinsonismo, como tremor, rigidez, a bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos, também alterações de postura e equilíbrio. Bom, isso é bem relevante porque assim, é muito comum essa incidência em portadores desse tipo. Então, eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico laboratorial da doença de Gaucher. Gaucher pode ser diagnosticado de duas formas. A primeira, com uma coleta de sangue, é a detecção de deficiência da beta-glicocerebrosidase. A segunda, com sequenciamento genético, é a identificação de 2 alelos mutados no gene GBA, que é característico da doença de Gaucher. Vale destacar aqui que também existe a possibilidade de um diagnóstico pré-natal. Então, se a mãe tiver uma consulta pré-natal e o médico estiver fazendo ecografia e, de repente, ele vê um abdômen aumentado, por exemplo, e suspeitar de Gaucher, ele pode pedir algum teste. Então, tem o NIPT, que é o teste pré-natal não invasivo. Ele é o mais utilizado hoje, porque é só coletar o sangue da mãe. A amniocentese, ela é mais invasiva, então não se usa mais. O tratamento. Tem 2 formas mais amplas de tratamento. A primeira delas é a terapia de redução de substrato e a segunda é a terapia de reposição enzimática. A terapia de redução de substrato, ela se dá pelo miglustat ou eliglustat. Esses medicamentos, eles vão atuar inibindo a enzima que sintetiza esse glicocerebrosídeo. Então, eles vão reduzir a produção desse substrato. Já na reposição enzimática, com a imiglucerase, taliglucerase e velaglucerase, vai ocorrer a quebra, a digestão desse substrato, diminuindo ele no organismo. A TRS, ela vem apresentando um efeito ósseo mais rápido que a enzima. Então, com pacientes que ainda estão no pico de massa óssea ou estão na segunda, terceira década de vida, isso pode ser um fator interessante para se considerar na hora de decidir a terapia mais adequada. A terapia de reposição enzimática, ela tem um efeito sistêmico muito rápido, ela é muito eficiente. Inclusive, ela foi considerada uma das medicações mais inovadoras do século XX, no caso a imiglucerase. Em relação à medicação, a TRS, ela oferece uma autonomia maior para o paciente, porque é uma medicação, então ele tem a medicação dele, ele toma a dose diária dele sem maiores transtornos. Já na terapia de reposição enzimática, como ela é feita por administração intravenosa, o paciente vai ter que ou ir no consultório médico a cada 15 dias, ou ele pode ser em casa também, mas tem que ter um médico, um profissional disponível para fazer essa administração. Eu gostaria de destacar aqui a gravidez, o tratamento durante a gravidez, se é possível ou não. Tem um artigo de 2016 que fez um estudo com mulheres grávidas que descontinuaram e o outro grupo que continuaram com o tratamento, e os resultados foram muito semelhantes. Então, sim, é possível continuar o tratamento, é seguro. Mas vale destacar que essas mulheres que continuaram com o tratamento, todas elas faziam a terapia de reposição enzimática. Então, quanto à terapia de redução de substrato, não se tem dados. As citocinas, elas podem ser um problema muito grande para o paciente de Gaucher, por causa da inflamação em vários órgãos, por exemplo, e ela pode também, induzir a neoplasias malignas. Então, teve um estudo em 2016 que constatou que pacientes que receberam doses maiores de enzima por mais tempo conseguiram ter os seus níveis de citocinas mais baixos. Então, nesse caso, a terapia de reposição enzimática, ela promoveu uma tolerância imunológica, ou seja,
ela diminui a inflamação e, consequentemente, o nível de citocinas no organismo do paciente. Tratamento de complicações. Transfusão de sangue, se o paciente tiver anemia severa, mas se o paciente ele responde ao tratamento, isso vai ser bem improvável, né? Analgésicos, caso de dor óssea, próteses articulares, se tiver dor crônica ou disfunção, medicamentos para evitar a absorção óssea, cálcio e vitamina D, no caso de osteoporose. E, por fim, aconselhamento genético. O mais importante é oferecer testagem aos parentes assintomáticos, para diagnóstico e tratamento precoce. A gravidez, caso uma das pessoas do casal, um dos pais, ele tiver Gaucher, pode se oferecer testagem para o outro pai, para que veja a possibilidade, né, probabilidade do filho nascer com Gaucher. E também vou deixar aqui a questão da triagem neonatal. Gaucher não faz parte da triagem neonatal no Brasil, mas há ideias de que seja inclusa também. E Gaucher tem vários critérios que se encaixam nas doenças que fazem parte desse leque na triagem neonatal.